bom, já entrou ao vivo. Deu certo, nem acredito. Deixa eu aumentar um pouco aqui a tela. Estão me ouvindo, gente? Boa noite. Só me responde se vocês estão ouvindo. O computador tá meio longe. E eu consegui transmitir pelo Instagram mostrando o slide. Nem acredito. Vocês estão conseguindo me ouvir? Então tá bom. Boa noite, gente. Tudo bem? Faz tempo que não faço uma live, uma videoaula aqui. Eu ia fazer pelo YouTube porque achei que não conseguiria transmitir por aqui, mas consegui. E eu tinha prometido que esse ano, pra mim, que esse ano voltaria a fazer essas videoaulas, porque eu gosto muito de falar sobre o assunto. Adoro todos os temas referentes à criação. E tava sentindo falta. Eu ia fazer gravado, mas não é a mesma coisa. Bom, esperar a pessoa entrar. Nossa, eu tô feliz, tem bastante gente. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Mariana. Eu sou médica veterinária desde 2008. E em 2009, iniciei a criação de cães da raça Bulldog francês e Australian Cat. Quando eu comecei a criar, eu achei que eu ia arrasar. Eu era veterinária. Só que ninguém me contou que ser criadora é uma profissão totalmente diferente. Bom, começaram os meus perrengues. E eu, como sempre, quando eu brinco assim, quando a água bate na bunda, né? Quando vem a dificuldade, e eu tenho que entender o porquê que tá acontecendo aquilo ali. Senão, eu não me conformo. Então, no ano de 2010, eu fiz meu primeiro curso de aprimoramento na parte de reprodução, entrei no mestrado, e isso, minha criação foi persistindo. Uma das coisas que mais mexia comigo na criação sempre foi neonato. O neonato adoecer e perder neonato, aquilo acabava comigo. Me derrubava demais. E assim, eu perdi muito neonato. Tiveram situações assim, ó, que eu quase perdi a minha sanidade. O meu emocional ia embora. E aquilo, quando eu perdi o neonato, eu sempre falava, Deus, me ajuda a descobrir, me ajuda a resolver a situação. Que eu vou ajudar outras pessoas a não passarem pelo mesmo que eu. Certo? Sempre foi assim, em toda a minha vida. E aí, Deus sempre ilumina o caminho. E essa questão de nutrição do neonato sempre me pegou, porque acho que todo mundo sabe que o bulldog é complicado. As fêmeas não têm leite, as fêmeas não gostam de amamentar, é sempre na madeira. Olha, é uma loucura. E eu testei tanta coisa já, que às vezes eu nem acredito, sabe? Mas, quando eu testei essa fórmula a primeira vez, falei, não. Foi um acaso. E aí foi de novo. E cada vez eu me surpreendo mais, sabe? Eu nunca cheguei a falar dela, assim, da fórmula mesmo, em live e tudo mais, porque a gente não tinha patente ainda da fórmula. Mas agora a gente tem a patente da fórmula. Então, a gente conseguiu registrar a patente disso daí, como nosso. E os livros também, os e-books, que são onde estão essas fórmulas disponíveis, também vão ser vendidos pela Amazon, com registro, tudo certinho. Então, como agora a gente tem esse registro, eu vim aqui para ensinar vocês essas duas primeiras fases da fórmula e dar mais algumas dicas que vão mudar a questão dos neonatos de vocês. Eu não vim hoje para falar sobre um neonato doente. Eu vim hoje para falar para vocês alguns pontos que vocês vão mudar nos cuidados com neonatos, que vão resolver, vai diminuir muito a incidência desses problemas. É muito mais fácil do que a gente aprender a resolver a situação. Essa sempre foi o ponto X do meu curso. Quando eu desenvolvi o curso, em 2014, eu dei o primeiro curso no Rio de Janeiro.
quando eu desenvolvi esse curso, eu não desenvolvi o curso para só passar alguns detalhes, algumas coisas para vocês. Que nem o que chamava atenção no curso presencial era que eu ensinava inseminação. A maior parte dos criadores vinha fazer o curso por causa disso. Só que a inseminação eu falava no domingo, que era sábado e domingo, no finalzinho da tarde. Antes eu falava sobre bem-estar, nutrição, falava muita coisa antes de falar daquilo ali. Por quê? Porque a inseminação é só um detalhe. Para aquilo ali dar resultado, a gente tem um monte antes. E a questão do neonato, do crescimento, também é assim. Quando eu separei esse curso em módulos, os módulos mais vendidos são neonato e genética de cores. Pergunta quantos criadores compraram um módulo de bem-estar ou de nutrição depois que eu dividi em módulos. Ninguém. Só que aí, eu tava literalmente chateada, frustrada com o curso, porque eu não tava vendo resposta. A resposta que eu sempre vi. E é por causa disso. Porque para você resolver qualquer problema no neonato, ou prevenir, não é aquela situação ali que está acontecendo. A causa está lá atrás. Quando você compra só um pedacinho do curso, só um módulo, por exemplo, só um módulo de neonato, você está tratando só a consequência. Você não vai resolver esse problema. Você vai continuar tendo esse problema ninhada após ninhada. Não foi para isso que eu fiz o curso. Eu fiz o curso para fornecer para o criador conhecimento técnico, para que ele unisse isso à prática e tivesse a autonomia de ir melhorando tudo isso. Certo? Então, por isso que eu novamente juntei e agora não vendo os módulos separados. E é por isso que, apesar de ensinar essa fórmula para vocês hoje, é o grande objetivo dessa live, vocês vão ver que antes eu vou ensinar para vocês o porquê. Essa é a grande questão que sempre foi, que é o diferencial de todas as minhas aulas. Eu não simplesmente na aula ensino para vocês, ó, tem que fazer assim. Eu vou ensinar para vocês, vou mostrar para vocês o porquê que Pet Milk, não posso falar o nome, por que sucedanos em pó e as outras fórmulas não são adequadas. E os problemas que causam não são que todo mundo, mas meus neonatos não morrem, mas eu não tenho diarreia. Olha, vamos abrir a mente e pensa que o organismo ele é perfeito e ele funciona, tudo, nada funciona sozinho, tudo, uma coisa depende da outra, né? Então, vamos lá. Todas as aulas do meu curso são sempre assim, tá? Eu sempre explico o porquê das coisas e como que eu adaptei aquilo ali na minha situação quando eu precisei, tá? E a forma como eu faço. Por que eu faço isso? Porque eu não quero que você seja minha cópia. Eu não quero que todo criador seja minha cópia. Eu quero que vocês tenham conhecimento, saibam o que eu fiz, para poder ter autonomia de adaptar da forma que vocês acharem adequado. Mas para isso vocês precisam ter o conhecimento e saber o que estão fazendo. Então vamos lá. Vamos ao que interessa. Neonato. Primeira coisa. Mortalidade neonatal para o criador é muito alta. Não adianta falar que não é. O normal é de 10 a 20% no máximo dos neonatos morrendo. E eu não considero normal isso daí. Para mim ainda é um absurdo uma porcentagem dessa de mortalidade. Tá? E o problema é que quando o neonato morre, normalmente não morre um só da ninhada, né? A maior parte das vezes morrem mais. E ninguém descobre a causa. Porque sempre o neonato vai morrer do mesmo jeito. Com a diarreia, ou então chorando, com a tríade neonatal. É sempre o mesmo quadro. Mas isso não significa, não é porque ele tá com diarreia, que ele tá com parvo, ou alguma gastroenterite, ou giardia. Tá? O neonato ele sempre vai morrer com o mesmo quadro. Mas as causas são diferentes. E para diagnosticar, a gente precisa de necrópsia. É a única forma de diagnosticar a causa-morte em neonato, na maior parte das vezes. E aí ninguém descobre. Então fica, morreu por quê? É porque morreu. O leite da mãe. Sempre tem aquele mito da época.
tá? E quando a gente vai realmente fazer, né, a gente começa a trabalhar nessa área, a ler, a gente descobre que a maior parte das mortes neonatais é o que eles chamam de feeding puppy, filhote que definha. Sabe qual a causa? Alimentar. Alimentar. E aí, na primeira ninhada da Bloom, e eu descobri, porque eu achava que se então mamasse na mãe, tá tudo certo. E a Bloom tinha leite de encher, de empedrar na teta dela. Os filhotes mamavam e definhavam. E aí eu descobri que o leite da cadela não é só quantidade, e sim também qualidade. Pois é. E aí que eu comecei a estudar mais afinco sobre essa questão de nutrição do neonato e tudo mais. Primeira coisa, então, que a gente tem que entender. O que é um neonato? Vocês sabem me dizer qual a diferença de um neonato para um cachorro adulto? Ah, ele é pequeno. Ele não é só pequeno. Esse é o grande problema. Olha só. Quando a gente está falando em cães, a gente está falando em predadores. Certo? E aí, pensa comigo. Como esses cachorrinhos nascem? De olhinhos fechados. Eles nascem, eles não andam, né? Eles ainda vão demorar um tempo para andar, eles não escutam, eles não veem, eles não conseguem nem regular a própria temperatura corpórea. Isso porque eles são predadores. Olha os filhotes de presas como nascem. Eles já nascem, eles já estão de olho aberto e já ficam de pé. Porque eles têm que estar preparados. Se o predador vier, eles vão ter que correr. Tá? E os cães, apesar de não viverem mais na natureza, não predarem mais ninguém, eles ainda têm essa questão, né? Então, os filhotes sempre nascem como se fossem prematuros. E essas diferenças não são só o olhinho fechado para correr porque ele é um predador. Essas diferenças são fisiológicas. Todo o funcionamento do organismo desse neonato é diferente. Desde a digestão, metabolismo, tudo. E aí, você tem que saber qual é essa diferente. Como ele funciona diferente. Você não precisa ir lá na veterinária e fazer fisiologia, nada disso. Você precisa de pontos específicos para você entender que o neonato tem essas diferenças. Você sabendo quais são essas diferenças, já está o primeiro passo. Você vai saber o que pode e o que não pode. Certo? Então, vamos lá às grandes diferenças do neonato. Primeira coisa. Deixa eu passar no slide. Eu fico falando, esqueci de falar dos slides. Ele passa a maior parte do tempo dormindo ou mamando. Olhos e ouvidos fechados, né? Ele tem sensibilidade de tato e olfato. Em torno de 10 a 21 dias, esses olhos vão se abrir, certo? Mas, além disso, primeira coisa que acho que todos nós sabemos, todos vocês sabem, termorregulação. O neonato, ele não tem a capacidade de manter a temperatura corpórea dele, certo? Então, ele não consegue nem ganhar temperatura e nem perder. Então, o mais importante para a gente manter esse neonato estável é uma temperatura estável. Ai, mas ele tá ficando com a mãe, então eu não preciso cuidar disso. Não é assim as coisas. Tá? Uma vez uma pessoa que não era criadora falou pra mim: ah, mas porque os vira-lata criando na rua, no buraco da terra. Ele tá falando de vira-lata. O cachorro de raça sabe muito bem que o buraco é mais embaixo, né? Então, assim, a gente precisa de uma manutenção da temperatura ambiental para que esse filhote não tenha oscilações. Toda vez que ele tem essa oscilação, por exemplo, deixou só com a mãe, não cuidou da temperatura ambiental. A mãe vai sair, a mãe tem que comer, a mãe tem que fazer xixi. Tem fêmea que não gosta de ficar com os filhotes, não é? Então, essa fêmea, ela se levantar e tudo mais, esses filhotes vão ter essas oscilações de temperatura. E isso interfere na glicemia desse filhote, interfere na imunidade. Então, já começam a vir os problemas. Tá? Então, o primeiro grande segredo de neonato é você estabilizar a temperatura ambiental. Esse filhote precisa ter essa temperatura sempre do mesmo jeito. Vocês já viram aqueles termômetros que a gente coloca no ambiente? Acho que todo mundo já viu. Eu tinha um que ele via até a umidade do ar, tá? Você precisa de um termômetro desse na sua maternidade. Isso não pode faltar. É imprescindível. Imprescindível. Não sei a palavra como fala. Tá? Você precisa desse termômetro para você ver. Ah, tá muito quente.
Então eu vou baixar a temperatura. Não, tá? Você precisa ter essa manutenção. Mas qual temperatura, Mariana? Aqui, ó. Nos primeiros dias, a temperatura ambiental tem que estar entre 29 e 32 graus. A partir do 7º dia, em torno de 27. E aí, em torno do 10º, 28º dia, a gente pode cair até 21, 24 graus. E a umidade do ar sempre deve estar acima de 50%. Não é todo termômetro desse que tem a umidade, tá? Mas eu lembro que acho que custa em torno de 35, 40 pila no Mercado Livre. É muito barato, gente. Pelo amor de Deus, quem fala que isso é caro? Meu Deus do céu. Chega a doer às vezes, tá? Então assim, tem que ter um termômetro desse na sua maternidade para você ter que controlar esses dois parâmetros enquanto você tiver filhote lá. Se tiver muito calor, você vai resfriar o ambiente. E se tiver frio, você vai regular. E a umidade é essencial. Porque assim, ar-condicionado eu sou totalmente contra pro neonato. E eu já usei e perdi diversos neonatos por causa disso, tá? O neonato chega a desidratar. Chega a ficar desidratado por causa da falta de umidade do ar. Tá? Então eu não sou a favor do ar-condicionado. Eu sei que tem lugares muito quentes, tá? A minha cidade que eu morava em Prudente lá era quente e seca. Então assim, ar-condicionado era um veneno, tá? Se você colocar o ar-condicionado e conseguir manter a umidade acima de 50%, ok, tá? Numa cidade muito quente. Mas se não, tem que manter a temperatura ambiental desse jeito, tá, gente? As fêmeas não gostam, mesmo da louca. Elas não gostam de temperatura assim. Mas não tem jeito, gente. Precisa pelos filhotes, tá? Eu acabava deixando as minhas fêmeas mais separadas dos filhotes, tá? Mas eu não deixava essa temperatura variar. Aqui já é o primeiro grande segredo. Vocês acharam que eu ia vir só jogar a fórmula pra vocês? Eu falei que eu ia dar 5 dicas que valiam ouro, não foi? Bom, então, primeira coisa, temperatura. Manutenção da temperatura ambiental. Segunda coisa, glicemia. Assim que o neonato começa a ter essas oscilações de temperatura, ele vai alterar a glicemia. O neonato já tem essa dificuldade de manutenção da glicemia. Então, por causa disso, ele não pode passar muito tempo sem se alimentar. Então não adianta você querer dar uma quantidade maior de leite para ele, para deixar um tempo a mais. Ou você bota na sua cabeça que você vai ter que acordar de 2 a cada 3 horas, certo? Ou você pede ajuda, contrata alguém. E eu nunca confiei em ninguém para cuidar dos meus neonatos. Eu era muito chata isso aí. Olha, sempre eu que estava em cima, sabe? Mas tem gente que você pode treinar e ficar ali para você, tá? Mas precisa, o neonato tem que ter esse intervalo curto entre as mamadas. E se você não tá dando sucedâneo, mas tá na mãe, tem que observar se a mãe tá ficando na cama e esses filhotes estão sugando todos, tá? Porque senão acaba tendo as crises com a mãezinha ali grudada. Tem que avaliar todos os dias, eu vou falar mais sobre avaliação, mas tem que avaliar todos os dias se esse filhote tem sucção, se ele tá conseguindo pegar no peito da mãe, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre essas avaliações. Então, assim, nos primeiros 15 dias, intervalo de mamada no máximo 3 horas. Tá certo? E aí, a gente tem uma alteração, uma questão nesse trato gastrointestinal desses neonatos que é muito importante. E vai fazer toda a diferença da sobrevivência, muitas vezes não do neonato, mas do filhote, lá em torno de 2 a 3 meses de vida. Tá? O neonato de cão, ele nasce praticamente sem imunidade nenhuma. A cadela, ela não passa anticorpo pela placenta, certo? Eles dependem de receber esse anticorpo através do colostro. Eles precisam. E aí, como eu sempre falo, a natureza é tão inteligente que o trato digestório desse neonato nasce como se fosse com as células mais abertas, porque o anticorpo é uma célula grande, né? Então o intestino dele é como se fosse mais espaçado para poder absorver esse anticorpo, porque sabe que precisa, né? E aí vem a gente desesperado, sem saber o que tá fazendo, e faz o quê? Meu Deus, a mãe não tem leite, o colostro tá pouco. Vou dar sucedâneo. Acabou o cachorro. Até eu descobrir isso,
Meus cães não tinham imunidade, meus cães tinham diarreia no desmame. Nossa, era uma loucura, certo? Então, assim, as primeiras 24 horas de vida desse filhote, ele não pode ingerir nenhum tipo de colostro, de sucedâneo, colostro não, de sucedâneo. Nenhum, nem a receita que eu vou passar pra vocês, nem o em pó, nem a receita do vizinho, do fulano, do criador de 100 anos. Ele não pode. Ficou claro? Se você usar qualquer tipo de sucedâneo, até aquele sucedâneo em pó que tá escrito que é colostro, que é a maior mentira da Terra, certo? Se você usar isso nas primeiras 24 horas de vida, essa barreira do intestino que estava aberta à absorção de anticorpo vai ficar meio entupida. E aí, mesmo se ele ingerir colostro da mãe, ele não vai absorver. Vocês entenderam? Então, assim, não usem nenhum tipo de substituto de leite nas primeiras 24 horas de vida desse neonato. Mas, meu Deus, a mãe não tem colostro. E eu ensino no curso como substituir o colostro com colostro congelado de cadela e tudo mais. Mas você não pode usar sucedâneos de jeito nenhum. Ai, mas se eu der só... Que nem a gente usa soro sanguíneo de cadela, né? Para substituir o colostro. Mas se eu der só isso, ele vai ter hipoglicemia. Então agora eu vou contar uma parte que, novamente, vocês vão entender como a natureza é perfeita. Sabe o urso, quando ele hiberna 6 meses sem comer? Ele fica lá 6 meses dormindo sem comer? Por que ele consegue fazer isso? Porque ele tem a chamada gordura marrom, que é um tecido adiposo diferente que mantém o organismo funcionando. E olha que legal, os nossos caninos nascem com um pouquinho dessa gordura marrom. E aí, essa gordura marrom é para isso, para manter ele estável no primeiro dia de vida. Por quê? Porque a cadela ela é uma espécie que é para ter muitos filhotes, um parto muito longo. Então ela não vai conseguir cuidar daqueles neonatos que nasceram primeiro durante esse trabalho de parto. Não vai conseguir fornecer uma quantidade de leite adequada e tudo mais. Então a natureza é tão maravilhosa e tão perfeita que esses neonatos, eles nascem com essa gordura marrom para manter isso daí estável, né, por um período. Então não desespera que esses filhotes não vão entrar em tríade, glicemia e tudo mais nesse período. Eles precisam do colostro. A gente só substitui com colostro, tá certo? Eu não quero fazer uma aula muito longa, tá? Mas no curso eu ensino bem certinho dose, como fornecer o colostro ou o soro sanguíneo, tá? Porque tem a dose, tem a forma de fornecer, tudo certinho. Mas é a única forma que a gente tem de substituir o colostro, tá? A partir do segundo dia de vida, a gente começa a colonização intestinal desse filhote. Então vão as bactérias lá para esse intestino, certo? E aí, aqui, outra vez, a gente vem, pá, lasca com tudo, né? Por quê? O nosso intestino, ele tem uma quantidade de bactérias, que a gente brinca que são as bactérias boas, né? Enquanto a gente tem esse intestino com essa colonização correta, a gente tem o que a gente chama de simbiose, tá? Sempre vão ter as bactérias patogênicas, mas as bactérias boas mantêm o controle ali. Isso é tão essencial para a vida que essa simbiose intestinal, ela faz absorção de nutrientes, digestão correta, imunidade. Vai dizer que vocês nunca ouviram falar que a imunidade nossa e dos cães e dos mamíferos começa pelo intestino. Se a gente não tiver um funcionamento intestinal saudável, nossa imunidade pode esquecer. Tá. E aí, comecem a buscar trabalhos que estudam sobre essa questão imunidade do filhote. Quando a gente promove alterações nessa simbiose intestinal, quando a gente prejudica essas bactérias no intestino do neonato, ele vai ter quadros gastrointestinais e muitas vezes imunológicos para o resto da vida. Sabe aqueles filhotes que a gente vê que tem giardia, uma giardia incurável? E vai e volta, vai e volta. Pois é, vou te contar um negócio. Não é giardia, amigo. Não é giardia. Quadros chamados síndrome do intestino irritado, hipersensibilidade alimentar, tem o mesmo cocô com cara de giardia, que é aquele cocô pastoso, com uma gelequinha em volta, uma geleia em volta, e estrias de sangue no final. Isso acontece porque o intestino está irritado. Tá?
E aí, se você não souber cuidar dessas bactérias boas do intestino do seu neonato, esse neonato, a primeira crise normalmente é no desmame e para a entrega do filhote. Por causa da mudança alimentar, estresse e tudo mais. Não é verdade? Entrega o filhote. Chega em cada proprietário e começa. Não é? Pois é. Isso daí é porque lá atrás não foi cuidado dessa simbiose intestinal. E aí, eu fui estudar sobre que bactérias eram essas que a gente precisava no intestino desse neonato. E eu vou dar o pulo do gato aqui pra vocês hoje. Tá? Gente, sabe probiótico veterinário? Tá. Isso é muito importante, tá? Eu não sou de ficar... Eu uso muita medicação humana em animais. Tá? Eu adoro terapêutica. Eu gosto de estudar sobre remédios, tá? Então, assim, quando eu consigo adaptar medicações humanas, eu adapto. Porque na minha vida como criadora, muitas vezes eu precisei de medicações que fossem mais em conta. Não só porque a gente estava em condição de financeira difícil, porque não era um cachorro para tratar, era um monte, né? Mas, no caso do probiótico, a gente não pode usar probiótico humano. As bactérias... Já ouviu aquela história? Minha bactéria, é sua? Pois é, ainda mais a nossa do cão. Tá? As bactérias que colonizam o intestino dos cães são diferentes das nossas. As bactérias que colonizam a pele dos cães são diferentes das nossas. Até no curso eu falo, os primeiros dias de vida, pega o filhote de luva. Não é só por causa de contaminar o filhote e ele pegar uma infecção. É porque ele não pode ter contato com as suas bactérias, porque vão colonizar a pele dele e ele vai ter dermatite lá na frente. Ele tem que ter contato com cães, com a cadela, ou com uma outra fêmea que vai substituir esse contato de pele para colonizar essa pele de forma saudável. Certo? E esse intestino também precisa ser colonizado. O que aconteceu? Ai, meu Deus, espera que a bateria tá acabando. Olha, eu tô vendo. Como é que a gente come? Ai, foi. Ai, que susto. Ligou. Só tinha esquecido de ligar no fumado. Então, assim, esse intestino e essa pele tem que ser colonizado de forma saudável, certo? Como que você vai colonizar o intestino de forma saudável? Vocês vão entender que o sedano interfere totalmente nisso daí. Mas eu comecei a fazer o uso de probiótico veterinário em todos os meus neonatos. O probiótico não para tratar a diarreia, mas sim para manter aquela flora intestinal saudável. E detalhe, entregar para o novo proprietário não com a caixinha de Gerdicide, com probiótico. Vocês vão ver como vocês vão ter muito menos dor de cabeça. Mas assim, ó, muito menos. Tá? Vocês têm que parar, a gente tem que começar. Quando é da gente, eu falo por mim, tá? Quando era minha criação, era duro de enxergar, eu não queria enxergar. A gente não consegue ver. Tanto que eu falo, eu vou voltar a criar e eu tenho veterinário para me ajudar. Porque na minha criação eu vou ser criadora. Eu sou veterinária na criação dos outros. A gente não consegue enxergar essas coisas. Tá? Então, assim, ó, parem com essa teimosia, tá? Giardia não é essa incidência que todo mundo fala, essa loucura. Comecem a dar probiótico, uma gotinha de probiótico, uma vez ao dia, para todos os seus neonatos, tá? Não espera ele ter... Não. A partir do segundo dia de vida, bota de rotina uma gotinha, um pouquinho de probiótico todos os dias. E quando forem comprar os probióticos veterinários de pasta, vejam se tem bifidobactéria. É uma das bactérias mais importantes para essa colonização saudável desse intestino, tá certo? Então, aí, essa dica, eu vou ser bem sincera, gente, mudou muita coisa para mim. Vocês não têm noção como melhora a imunidade desses filhotes, como melhora a saúde. É fantástico, tá? Então, só usem. São bobeirinhas, não são? Muitas vezes a gente não... daí não vai dar diferença. Só usa. Vocês vão ver como dá diferença. Certo? Mas, além disso, depois dessas primeiras 24 horas, a gente substitui o colostro, saúde intestinal. A gente já começou a encaminhar para um lado melhor. Mas e aí? Certo? Antes, o probiótico, essas 3 últimas ninhadas que eu tive aqui em Torres, todos tomaram, tá? Umas 2, 3 ninhadas lá em Prudente que eu tive também tomaram. Mas antes disso, eu só usava para tratar.
né? E leite, aí foi meu perrengue. Gente, leite em pó, eu não vou falar o nome de novo, sabe? Eu mesmo fazia necrópsia nos meus filhotes, eu já perdi filhote que, a hora que eu fiz a necrópsia, tinha uma pedra de leite no intestino. Uma pedra. E eu sempre diluí certinho, tá? Eu vou falar sobre isso. Então, assim, eu tenho pavor de sucedâneo em pó. Pavor. Não gosto mesmo. Tá? Então, assim, primeira coisa. Por que dar sucedâneo? Você deve dar sucedâneo ou não? Já vi criador que sempre dá. Não é correto, tá? Não é correto. O ideal é o filhote mamar leite da mãe, tá? Existem formas que a gente melhora a qualidade do leite da cadela. Não falei pra vocês da Blue no começo? Que o leite dela tinha quantidade e tinha qualidade? Eu falei, não. Eu tenho que melhorar isso daí. Como que eu vou melhorar a qualidade do leite dessa cadela? E olha que na época ela tava comendo uma das melhores rações que tem. Aliás, a única ração que tem para reprodução. Tá? Tava comendo ração excelente. E aí, aquela ninhada morreu inteirinha de sinomose. Olha só, passou todo esse perrengue, sobreviveu e foi morrer de sinomose. Preciso dizer por quê? Como que uma ninhada dessa ia ter saúde, imunidade para resistir a qualquer coisa? Eu fui atender um cão com sinomose e ele, apesar de ser maluca, ter trocado de roupa e tudo mais, eu trouxe pra dentro da minha casa. Tá? Meus adultos nem sequer retornaram portadores sadios. E os meus neonatos, perdi todos. E aí, começou a saga então. Tem que melhorar o leite das cadelas e tenho que melhorar essa questão do sucedâneo. Tá? Os filhotes tiveram muito problema com o sucedâneo. E na época eu já não usava nem pó, nem as fórmulas normais. Eu estava começando a adaptar as fórmulas. Certo? Então, olha só. Como melhorar o leite da cadela? Para aumentar a quantidade de leite... Não, pera aí, para, guarda vai dentro. Primeira coisa, você tem que saber se esse neonato vai precisar ou não do sucedâneo, não é? Se o leite da cadela está sendo suficiente ou não, se tem qualidade suficiente. Como que você vai saber? Vocês avaliam os seus neonatos? Vocês pelo menos pesam esses neonatos todo dia? E anotam? Pois, eu tenho que fazer. Eu tenho até hoje os papeizinhos que eu já mostrei aqui, já mostrei aqui na internet. O papelzinho que anotaram da ninhadinha, a última ninhada da Luísa lá, tudo certinho. Gente, os neonatos, todos os neonatos, eles têm que ser avaliados diariamente, todo dia. Depois que você pega a rotina do jeitinho, você não gasta 10 minutos por ninhada para fazer a avaliação. Anota numa ficha e vai deixar um gráfico de crescimento. Eu tenho um gráfico de crescimento nas apostilas, nos cursos que eu dou para os alunos fazerem acompanhamento de crescimento desses neonatos. Tá certo? Isso eu uso até para trabalho de genética lá na frente e seleção de padrão como eles cresceram e desenvolveram ali, tá? Então, assim, precisa. Se você quer fazer o cuidado correto dos seus neonatos, né? Agora, se não, não tem nem pra assistir a aula de 2 horas da manhã. Tá? Então, assim, precisa avaliar todos os dias, tá? Eu acho que eu coloquei mais pra frente o gráfico dos parâmetros que tem que ser avaliados, tá? Quando a gente pesa todos os dias e a gente vê que tem um ou outro filhote, ou que todos os filhotes não estão ganhando peso adequadamente, tá? Então a gente vai comparando ali, tem um filhote que às vezes ganha menos, passou 2, 3 dias sem ganhar peso e tal. Aí sim, a gente vai ter que entrar com o sucedâneo, tá? E a gente vai ter que descobrir o que está acontecendo, que o leite da cadela não está sendo suficiente. Se é 1, 2 filhotes, esses filhotes provavelmente os outros estão afastando, tá acontecendo, a mãe está afastando e ele não está conseguindo mamar direito, tá certo? Mas se são todos filhotes, tem coisa errada aí. Nem sempre é a síndrome do leite tóxico, tá? Síndrome do leite tóxico é algo bem complicado, eu explico bem certinho no curso, tá? Assim, o neonato, ele tem aquela diarreia com grumos de leite, que é fácil de identificar o problema e tudo mais, tá? Mas eu sempre explico, o grande segredo é tratar a fêmea da forma correta, tá? Tem que fazer a cultura, descobrir a bactéria, dar o antibiótico certinho, senão essa cadela vai ter esse quadro repetidas vezes, gente, tá? E aí, nesses casos, eu vou ser bem sincera,
E eu já acompanhei alunos, clientes, que conseguiram manter, né, no tratamento os filhotes mamando na mãe. Os meus eu nunca consegui. Eu sempre tive que tirar da mãe, tá? E manter só na mamadeira. É o que eu indico fazer, tá? Porque eu tenho medo de continuarem mamando na mãe e aí vai um descendo, aí vai um ciclo, entendeu? Então, na minha experiência, no meu canil, eu nunca, quando tem alteração do leite, eu sempre tive problemas, assim, tentei manter alguns na mãe, tá? Mas já acompanhei alunos e clientes que não tiveram. Aí é decisão sua com o seu veterinário, tá? Mas você tem que saber e pedir pro seu veterinário fazer o tratamento correto, tá? Esse é um outro dos grandes que eu acho essencial do curso, né? O criador, ele não sabe muitas vezes selecionar e nem conversar com o veterinário, tá? Não é que você vai tomar a frente, vai substituir o veterinário, nada disso. Mas muitas vezes o clínico, ele não sabe algumas questões de reprodução. Então, por exemplo, num caso desse de mastite, ele simplesmente vai... Eu, se fosse só clínica geral nos pés de reprodução, ia dar um antibiótico de amplo espectro e beleza. Porque o clínico não vai saber essa questão que vai repetir nas outras... Entendeu? Então, você, criador, você sabe. Você tem que escolher um veterinário, você pode chegar e conversar, cara, minha cadela tá com síndrome de tóxico, mastite e tal. E aí, se não tratar certinho, depois volta. Coleta e faz uma cultura pra mim. Olha, vou ser bem sincera. Se o veterinário achou ruim, passa pra outra, que esse veterinário é um xarope. Eu, como veterinário, não acharia ruim nunca. Não tem por que o veterinário achar ruim algo do tipo. Tá? Então, vocês precisam aprender a selecionar e conversar com o veterinário de vocês. E aí, nesses quadros, falar com o veterinário e pedir. Eu quero fazer uma cultura, porque eu quero saber qual bactéria para tratar da forma correta. Entendeu? Não é substituir. Eu sempre falo, o veterinário tem que ser seu parceiro. Não adianta. Bom, e aí? Então, tem filhotes que estão emagrecendo, não estão ganhando peso, ou qualquer outro motivo. Eu vou ter que alimentar eles com outro leite. Antes de pensar no sucedâneo, tem o outro pulo do gato, que é como alimentar esses neonatos. Olha só, gente. Esse ponto aqui é muito importante. Muito mesmo, tá? A questão de escolha da mamadeira, eu vou falar a verdade. E hoje também já experimentei tudo quanto é mamadeira da terra. Eu tenho até vídeo meu já no Instagram, no YouTube, que eu uso uma mamadeira da Nuke, bico de pétala 0+. Olha, eu já amamentei Spitz pequenininho, Bulldog, cachorro, tudo com o tamanho que aquele bico daquela mamadeira, tá? Foi onde eu parei de ter a broncoaspiração. Então, assim, eu sou fã dessa mamadeira. Eu sei que tem outras pessoas que adaptam com outras, mas se pedirem pra indicar alguma, eu indico essa, porque foi a que deu certo pra mim, tá? Mas não é só isso. Não é só ter uma mamadeira legal, certo? A gente também tem um método de alimentação através da sonda, né? Ai, meu Deus do céu, não é perigoso? Eu também tenho vídeos, tanto aqui nas redes abertas, quanto no curso, tem um vídeo prático, ensinando vocês a passar sonda. É simples, não tem grande segredo, tá? Fazendo certinho, não tem erro. Você tem que saber fazer. Não deixe para aprender quando você tiver com a ninhada passando mal. Você tem que saber e ter tudo isso dentro do seu canil antes da ninhada nascer. Isso é uma coisa que eu vou conversar também daqui a pouco com vocês. Tá? Então, assim, tem que ter as duas opções. Mas quando usar uma, quando usar outra? Já vi criador que só usava a sonda porque a madeira demorava demais. O buraco é mais embaixo. Lembra que eu falei da saúde intestinal e tudo mais? Olha só como são as coisas. Quando o filhote ele suga, ele faz um movimento de sucção, estimula o peristaltismo, estimula o movimento intestinal desse filhote. Tá? Então, se o filhote tem sucção, tem capacidade de mamar, e você passa a sonda nele, essa falta de sucção vai levar à diminuição e até paralisia do intestino. E esse filhote vai começar a acumular gás, vai começar a ter ou constipação ou diarreia, vai começar a dar um monte de alteração intestinal. Às vezes são simples e passa a maior parte das vezes, mas já acompanhei filhotes que chegaram a morrer. Então, assim, a gente só usa a sonda se esse filhote não tem sucção. Se esse filhote tiver sucção, você vai usar a mamadeira. Vai ser mais demorado. Senta lá e curte. Gente, se o criador não gosta, não tem paciência de fazer isso, me desculpa, mas ele não pode ser criador. A gente até tem criador com isso que tem um monte de funcionário para fazer tudo. Mas pelo menos tem que estar em cima. Olha, senão, pra mim, pra que você quer ter uma criação então? Certo? Então assim, não adianta, tá?
senta e faz o negócio. Vai lá e dá a mamadeira, porque é o melhor pro filhote. Ai, mas eu faço sonda, nunca deu problema. Pode ser que ali, naqueles dias que estava mamando sonda, não. Mas lembra que eu falei? Alteração da simbiose, o problema vai aparecer lá na frente. Tá? Então, assim, tem sucção, mamadeira. E aí, se não tiver sucção e você der mamadeira, conta gota, pingar gotinha na boca dele, não é que ele não tem só a sucção, ele não tem a deglutição, ele não consegue engolir. A chance de fazer uma falsa via é enorme. Então, não pode usar mamadeira, nem conta-gota, nem nenhuma forma, a não ser a sonda, se esse filhote não tiver sucção. Como que você vai testar a sucção? Eu também tenho vídeo testando esses parâmetros no curso online, tá? Você vai pegar o filhotinho, vai passar o dedo em volta da boca dele, ele vai começar a abrir a boca como se estivesse procurando o peito. Com a mão enluvada, com a mão com luva, pelo amor de Deus, vai colocar essa unha suja dentro da boca do filhote. Com a mão com luva, põe o dedo dentro da boca do filhote. Ele vai ter que sugar o seu dedo. Pelo menos, tem alguns filhotes que têm menos força, outros com mais, mas você tem que sentir ele sugando o seu dedo. Pelo menos uma vez ao dia você tem que fazer isso, se tiver com a mãe, tá? Tem que testar o reflexo de sucção se tiver com a mãe uma vez ao dia. Se esse filhote tá mamando sucedâneo, você vai ter que testar toda vez que for dar mamadeira ou sonda pra ele. Porque tem filhote que às vezes mamou mamadeira, tava bem, na próxima mamada ele já tá mais com algumas alterações, às vezes deu uma queda de glicemia, uma queda de temperatura, ele já não tá com uma sucção. Aí você vai ter que dar sonda. Então esteja preparado, tá? Então assim, tem que ter as duas. Testar o reflexo de sucção de filhote por filhote e decidir isso aí. Se você fizer isso, olha, pode ter certeza que vai mudar muita coisa nos neonatos. Muita mesmo, de verdade. Certo? Então, sonda e mamadeira, na hora certa, são o grande segredo. Tá? Bom, e aí? Aí a gente tem que dar um sucedâneo, tem que escolher o sucedâneo que a gente vai usar, né? Na primeira hora, eu falei pra vocês, colostro, só. Não se usa outro. Outra coisa. Ai, porque então não tem, eu vou pegar pra colocar o cachorrinho pra mamãe em outra cadela. A cadela, ela só produz colostro, o leite dela só produz colostro nas primeiras 24 horas depois do parto. Uma cadela que criou mais de um dia, ela tem o que a gente chama de leite maduro. Não tem mais anticorpo no leite dela. Então, não adianta. Não vai resolver. Infelizmente, tá? Quando a gente quer substituir o colostro por colostro, a gente coleta leite das cadelas na primeira 24 horas de vida dela e congela por 6 meses, certo? Não adianta pôr esses filhotes para mamar em cadelas que pariram há mais de 24 horas, certo? Bom, então, o neonato, para ter uma imunidade adequada, ele precisa ingerir colostro, um substituto adequado, nessas primeiras 24 horas de vida. Esse colostro vai fornecer o que a gente chama de imunidade passiva. Ele vai ser absorvido pelo intestino, tá? Quando eu fiz esse slide aqui, eram 10 horas. Eu tenho que achar o trabalho. Ano passado saiu um trabalho que, na verdade, a grande absorção deles é nas primeiras 4 horas de vida. E aqui entra outro grande perrengue que eu passei a minha vida inteira. E hoje, graças a Deus, eu já postei vários dias e eu não passo mais. São filhotes de cesárea com capacidade de mamar assim que nasce. Meus amados. Esse é dureza. Porque muitas vezes a gente pega aquela ninhada da cesárea com anestesia. Vocês sabem que, quem não sabe, assiste os vídeos passados que eu sempre conto. Eu não fazia cesárea, não fazia cirurgia. Eu comecei a fazer faz uns 5 anos. Foi quando eu vim pro Sul. Tá? Eu não fazia cirurgia porque eu não gosto de cirurgia. Aliás, a única cirurgia que eu faço é cesárea hoje. Tá? Eu corro de cirurgia, eu não gosto mesmo. Mas por quê? Porque eu tava cansada. Eu tava cansada de perder ninhada. Eu tava cansada. E aí eu descobri que era por causa dessa questão. O neonato que não nasce bem da anestesia, que a gente, que normalmente usou uma anestesia errada, usou uma anestesia, aí o neonato, ele nasce respirando, mas ele nasce meio fraquinho, meio molinho, demora pra acordar, pra mamar. Ele não mama o colostro da mãe nessas primeiras horas de vida. Pronto, meu amigo. Ó, tchau pro gaiteiro. Esse neonato não vai ter imunidade dele. Então, novamente o veterinário. Você precisa saber, você não vai ter que saber anestesia para você fazer sozinho, mas você tem que saber algumas questões de anestesia que eu explico para vocês no curso, para poder chegar pro veterinário e falar, vem cá, que anestesia que você usa? Como que é essa sutura no útero? Você faz aonde?
Que tipo de fio? Porque não adianta reclamar que o veterinário usou um anestésico, matou sua ninhada, matou sua cadela, ou então que usou um fio de nylon no tiro da sua cadela, se você não conversou com ele antes, meu amigo. Porque, novamente, ele é clínico e cirurgião de pequenos, ele não trabalha com reprodução. Entendeu? Tá? Você não vai chegar grosso assim, pô, não. Você vai perguntar pro cara, pra veterinário, tudo bem, ó, eu trabalho com reprodução e tudo mais. Então, assim, é preciso. Tanto que, assim, muito criador me pergunta, quantas cesáreas uma cadela aguenta? É quanto cirurgia, depende do cirurgião. Já acompanhei cadela que em uma cesárea não criava mais. Porque se você fizer o corte para tirar os filhotes do útero, ali, uma sutura que não é adequada, esse corno, esse local onde foi feita onde foi feito esse corte, tá? Ele cria como se fosse uma cicatriz, ele cria aderência, tá? Então essas cadelas, elas criam menos filhotes ou não criam após o parto, após o primeiro cesárea, certo? Então assim, o veterinário, a gente tem alguns truques, né? Que até o módulo de veterinário do curso eu ensino isso. Eu li muito sobre tipo de fio, tipo de sutura, local de corte, anestesia, só de cesárea, tá? O que eu tinha que fazer para não acontecer mais com as cadelas? Porque eu tava cansada de, às vezes, estar com uma atriz de sonho, que dava uma maniada linda, e depois, se criava muito menos. Então, minhas bulldogs sempre, depois do perrengue que eu passei nos primeiros anos, minhas bulldogs sempre criavam 5, 6 filhotes, 7 filhotes. Tive cadela de criar 9. Não bem que era uma puta agora, mas, entendeu? Mas quando elas sempre geraram muitos filhotes. E aí, fazia a primeira cesárea, na outra criava 2, 3. Vamos, peraí. Não é que o veterinário era ruim fazer cesáreas, não, ao contrário. Era um excelente veterinário. Só que ele era cirurgião. Não trabalhava com a parte de reprodução. Então, tem um local do útero onde faz um corte, um certo tipo de fio, um ponto diferente, certo? A anestesia mesmo, olha, eu vou falar a verdade pra vocês. Por exemplo, quando comecei a fazer cesárea, eu fazia epidural. E aí, qual é o problema? A gente tem que fazer anestesia geral para poder pegar a coluna. E aí, esse tempo, assim, muitas vezes o filhote nascia meio debilitado. Então, eu não faço mais epidural. Eu peguei técnicas de anestesia local, lavagem abdominal, associadas com anestésico dissociativo. Olha no meu Instagram como saem os filhotes. Eu nunca mais tive problema, graças a Deus. Cesáreas que eu faço para clientes e as cesáreas que eu faço para mim. Meus filhotes saem berrando. Tenho muito orgulho de falar nisso. E, por exemplo, a Bloom, a minha cadela, foram 3 cesáreas seguidas. E aí, eu não postei foto aqui, mas no grupo de veterinário eu mandei. O útero não tinha uma aderência, não tinha... Isso é mais linda. Eu castrei ela, porque quando ela entra no cio, ela é insuportável, não aguentava mais. Tá? Mas assim, ó, eu tenho foto até hoje do útero dela. Tava lindo, sem nenhuma aderência. Por quê? Simplesmente por um local diferente de corte, uma sutura e um fio diferente. Acabou o meu problema. Tá? Então, assim, são esses detalhezinhos que eu passo no módulo de gestação para vocês conversarem com o veterinário de vocês e parar de perder. Fêmea que reproduz uma, cria e depois da primeira cesárea acaba. Então, não é número de cesáreas, tá? Bom, então, isso faz a diferença, não só para a fêmea reproduzir depois, mas também para esse neonato poder ingerir o colostro na hora correta. Ele tem que mamar nas primeiras 2 horas. Eu sempre falo, quando eu faço cesárea, entrego a mãe e os filhotes, falo, ele tem que mamar nas próximas 2 horas, assim, ó, o máximo possível, tá? Pra ingerir o colostro. E aí depois a gente vai deixando com a mãe, não tem problema se irem diminuindo um pouquinho, tá certo? Cadelas de primeira cria, raças que a gente sabe que não tem boa maternidade, fiquem de olho, tá? Elas podem não matar, mas elas não vão gostar ali da sucção. Falo como mãe, como mulher, é horrível o troço, tá? Então, assim, tem fêmea que não gosta. Então, tenha paciência e tem que estimular um pouquinho, né? E Deus me livre, eu tinha pavor de amamentar meus filhos. Mas eu amamentei 6 meses, tinha que ter imunidade, sabe? Então, assim, tem que segurar, tem que acalmar elas, tá? Eu tinha uma cadela, a Sofia, que ela tremia de raiva quando eu ia colocar ela no modo de chuvette. Mas, esses primeiros dias, eu fazia ela, eu deixava mamar, e depois eu não insistia, porque eu fazia o que ela também tinha pouco leite, sabe? São alguns casos que acontecem assim que a gente tem que pensar no bem-estar tanto da cadela quanto dos filhotes, né? Os primeiros dias eu deixava mamar na mãe e aí depois eu tirava porque ela ficava muito estressada, não valia a pena. Tá certo? E aí então, qual a sociedade? Ai, gente, já ouvi cada coisa. Meu Deus do céu. A pessoa fala assim, não é possível, não tem mais coisa. Já ouvi assim, que tinha que usar
ovo de pata. Tinha que ser ovo de pata. Porque era diferente, que... Mas é diferente o quê? Porque eu sou a menina, desde criança, sou dos porquês, né? Eu tenho que saber o porquê das coisas. Não vem me falar que eu tenho que fazer isso sem me explicar o porquê, não. Porque eu fico doida. Aí, tem que usar ovo de pata. Mas por que ovo de pata? Tem que ser ovo de pata. Pelo amor de Deus. Mel, meu Deus, leite condensado é quase todo mundo, né? Quem não gosta de usar um melzinho e leite condensado? Vocês sabiam que mel, criança não pode tomar até 1 ano? Porque pode pegar o botulismo? Pois é, neonatos cachorro também não pode, tá? Você pode usar o mel em cães adultos, na questão da hipoglicemia e tal, que isso é um outro assunto também, tá? Mas neonato não pode, pelo amor de Deus. Pode usar aquele caro, que é aquele mel, que é açúcar, né, glicose. Mel de abelha não pode, tá? E o danoninho, que eu morri com o danoninho. Tem vontade de pegar a pessoa e colocar o danoninho pra ela tomar. Nossa, danoninho. Gente, pelo amor de Deus, danoninho não. Tá? Danoninho não vale um bifinho. E nossos cachorrinhos são carnívoros. Tá certo? Chega de danoninho, pelo amor de Deus. Meu Deus. Eu vou falar um pouquinho sobre hipoglicemia com vocês, dos espíritos, tá? Então assim, aí quando a pessoa te passa essas fórmulas milagrosas, você fala assim, sempre deu certo pra mim. Nunca tive problema. Imagina, faz que dá certo. E aí muitas vezes eu caí nessa, ia lá no desespero e fazia. Pô, mas dava um monte de merda. Aí eu olhei, mas menino, aconteceu isso? Não, você deve ter feito outra coisa. Foi outra coisa, foi. Sempre acha um outro ponto pra puxar a corda. Mas nunca é aquilo. A última que eu vi esse tempo era que dava café no trabalho de parto pra cadela. Olha, a minha vontade era passar pelo telefone e lá agarrar o pescoço. Gente, café, cafeína, cachorro intoxica de morrer. Não pode, pelo amor de Deus. Se vocês estão ouvindo esse bafafá por aí, não deem café pra cadela de vocês, muito menos trabalho de parto, tá bom? Por favor. Spitz, principalmente, é comum entrar em hipoglicemia assim no trabalho de parto. Aí a gente vai controlando e tratando a hipoglicemia, tá certo? Mas com café não, pela misericórdia de Deus. Tá? Então, cuidado com essa história de eu sempre fiz, deu certo. Faz isso daqui, tá? Porque muitas vezes é o que eu falei pra vocês agora há pouco. A gente, como criador da nossa criação, a gente faz certas coisas e a gente não consegue enxergar que é aquilo que tá errado. Tá? Às vezes a pessoa sabe, sem vergonha. Mas muitas vezes a gente não consegue enxergar. Tá? Então assim, se você não entende o porquê tem que ser daquele jeito, se não tem um porquê, não faz. Tá certo? Outra coisa. Ah, o filhote não tá ganhando peso. E eu vou deixar esse leite mais concentrado. Vou diminuir a água. Pronto. Aí arrebentou. Não pode. O leite sedante, se você estiver usando ele, for usando ele, na diluição correta da latinha. Tá certo? Por causa da questão da osmolaridade do leite. Quando a gente muda essa concentração, isso foi uma das coisas que eu mais tive dificuldade de adaptar no meu sucedâneo, tá? E aí, quando eu falar dele agora pra vocês, eu vou deixar bem claro as quantidades, o tipo de produto por causa disso. O que é osmolaridade? A osmolaridade, bem grosseiramente, é como se fosse a quantidade de líquido e de solutos que a gente tem ali nessa substância. Quando a gente muda essa osmolaridade, por exemplo, quando eu pego um leite em pó e diminuo a água, ou quando eu coloco muita água, tá? A gente altera toda a forma de digestão desse leite pelo filhote. Tá certo? Então, quando a gente foi fazer a fórmula, a gente ficou muito em cima disso daí para adaptar a osmolaridade dessa fórmula para não dar alteração gastrointestinal dos filhotes. Tá certo? Então, assim, a fórmula que eu vou passar para vocês tem certos pontos que eu vou falar que eu até hoje não consegui mudar. Tá? Se alguém tentar mudar, depois me fala se deu certo ou não. Principalmente por causa dessa questão da osmolaridade, que a maior parte das vezes o filhote vai ter diarreia. Tá? Então, assim, aí entra aquela história, né? Leite de cabra, leite de vaca, leite de onça, tá? O leite. Qual leite usar? Antes de pensar em qual leite usar, o que tem o leite da cadela, você sabe? Qual é a composição? Qual é a diferença de um leite de um animal pro outro? Pois é. E eu, pra falar a verdade, até eu virar criador e ter problema, eu não sabia não, tá? A primeira coisa que a gente vê é essa tabelinha bem simples aqui, que compara o leite da cadela com o leite de outras espécies. Tá? E aí, na forma geral, a gente vê o quê? Primeira coisa, lactose nem dá tanta diferença assim. Tá? O que é a lactose? Lactose é um carboidrato, é um açúcar, não é? Então, lactose, galactose, glicose, todos são açúcares, tá? Então, a lactose é uma forma de carboidrato dentro do leite.
Então, a cadela é natural, que ela vai ter um pouco menos. A gata, tá? Quando a gente compara com o leite da cabra, é até próximo, tá? Mas eu vou ser sincera, minhas cadelas nunca se adaptaram com leite de cabra. Bom, aí não é só a lactose. Todo mundo que vem falar de sedã por cachorro só pensa na tarde da lactose. O grande problema não é a lactose, gente. Olha só, o leite da cadela, ele tem em torno de 7,5% de proteína. Da gata também. Olha da vaca e da cabra. Vou falar mais alguma coisa? E a gordura? 9,5% da cadela. 8,5% do gato. Olha da vaca e da cabra. E a quantidade de líquido. E aí? Sem contar cálcio, fósforo e uma coisa extremamente importante. Os aminoácidos. Vocês sabem o que são aminoácidos? Todo mundo sabe? Quando a gente tem uma proteína, quando ela se quebra, que é assim, quando a gente come, por exemplo, um amido, um carboidrato, ele se quebra em várias glicoses, né? Sempre a glicose. A proteína não. Quando ela se quebra, ela forma aminoácidos, mas tem uma gama diversa de aminoácidos. Diversos tipos de aminoácidos diferentes. E aí, cada proteína libera uma quantidade de aminoácidos. E cada espécie tem uma necessidade específica de aminoácidos. Então vamos lá? Vamos jogar tudo na mesa? Nossos cães são carnívoros, não é? Pois é. Mas ele come proteína da soja. Tá bom, meu amor? A proteína da soja, ela é uma proteína. Nós que somos onívoros, tá bom. Os carnívoros, essa proteína da soja, os aminoácidos que ela libera não são adequados porque ele precisa nem de neonato, nem de filhote. Nenhum tipo de carboidrato é adequado. Eu já vi criador dando mucilão para filhote. Pelo amor de Deus, gente, que é puro carboidrato. O cão, ele é um carnívoro. Ele precisa de uma porcentagem maior de proteína e de gordura e uma porcentagem menor de carboidrato. Então não aumentem o carboidrato do leite desses filhotes. E proteína, não usem leite de soja por causa de lactose. Pelo amor de Deus. Tá? A gente precisa de um leite de origem animal, assim como depois de adulto precisa comer carne. Tá? Eu atendi só hoje, gente, até hoje o proprietário quer dar uma ração vegana pro cachorro. Ah, sim, deixa eu falar. Então assim, ó, o leite da cadela tem, já de início, assim, a primeira coisa que eu vou soltar pra vocês, essas particularidades. A osmolaridade do leite da cadela também é muito específica, tá? Quando a gente usa substitutos de leite, se você olhar lá na composição da latinha, você vai ver, tá? Essa osmolaridade não bate com o leite da cadela. Por isso que a gente tem tanta alteração gastrointestinal. E normalmente com leite em pó a gente tem o quê? Não é diarreia, é constipação. E não é porque ele está constipado que está tudo bem. Quando a gente tem uma constipação, a gente também tem uma alteração da simbiose. A gente tem uma desbiose no intestino. Tá bom? Então, lá no curso eu ensino como avaliar o cocô. A gente tem que ser cocólogo, tem que avaliar o cocô todo dia. Tá? E a questão da osmolaridade dos leites é a principal alteração. Além disso, os filhotes, eles precisam de uma quantidade de cálcio e fósforo e uma relação desses ingredientes muito específica. Certo? Não é só tacar cálcio. Aliás, canso de acompanhar problemas por causa do tal do cálcio no sucedâneo. Eu sempre falo quando eu acompanho algum criador que está usando, não tem problema. Síndrome do cão nadador de filhote. Ah, é normal, porque é bully, porque é bulldog. Não é normal, não. Tá? Se você está usando tal do cálcio no leite e tá tendo quadro de síndrome do cão nadador nos seus filhotes, só para, amor. Para de usar o cálcio. Depois de conversa. Tá? Então, assim, ó. O cálcio e o fósforo, eles têm uma relação muito importante que muda até se esses filhotes são de porte grande ou pequeno quando forem adultos. Olha aí. Isso aqui foi tudo tirado de trabalho. Eu coloquei a coisa embaixo. Tá certo? Então, assim, essa relação de cálcio e fósforo é muito importante. Então, eu não mexo na minha fórmula. Eu tive que buscar entre os leites disponíveis no mercado um leite que tivesse essa fórmula mais adequada. É por isso que a fórmula de sucedâneo que eu vou passar para vocês, todos os produtos que eu vou passar, a maior parte pelo menos, tem nome e sobrenome e eu não gosto disso. Quem é meu aluno, quem é meu cliente sabe. Por exemplo, na minha clínica eu não tinha
pet. Porque eu não gosto de ter que ficar prescrevendo a medicação, porque é que eu tenho que vender lá. Eu gosto de prescrever assim, o nome, não o nome comercial, mas não genérico. Eu não gosto de passar nome de nada. Que nem muitos me perguntam, qual ração você indica? Nenhuma. Eu te ensino a escolher a ração, você escolhe o que você quiser. Eu não gosto de indicar aquele produto, sabe, de marca. Mas nesse caso, a gente primeiro foi essa loucura para procurar um que tivesse a relação com o fósforo adequada e os outros nutrientes e tudo mais, tá? Para evitar o uso de suplementos, né? E depois a questão da... Nossa, foi difícil. E eu vou falar a verdade. Leite em pó, nenhum eu consegui adaptar, tá? Foi o de caixinha que eu vou passar para vocês, só ele. Eu testei diversas outras marcas. Não consegui bom resultado que nem esse que eu vou passar para vocês. Bom, mas eu via que não era só isso. E aí, quando eu tive o problema da Bloom, como eu fui buscar essa composição do leite, como mudava, na minha cabeça só de cadela para cadela. E sabe o que eu descobri? Esse trabalho lindo aqui, ó. O leite da cadela, ele muda a sua composição no decorrer da lactação. Ele começa de um jeito e vai modificando durante 4 a 8 semanas que a cadela está amamentando. O leite da cadela não é o mesmo durante essa lactação. Por que a gente acha que a gente vai dar um sucedâneo, que a gente vai dar um leite em pó, o mesmo, a lactação toda está tudo certo? Não tá. Se o leite da cadela tem essas alterações no decorrer da lactação, é porque o neonato precisa disso. Então a gente tem que fazer essas modificações para adequar isso daí. Então eu precisava fazer um sucedâneo que se adaptasse a esse leite da mãe nessas fases, que não alterasse a osmolaridade para não dar diarreia, que evitasse o uso de vitaminas de fora para não mudar essa relação de nutriente e também não mudar a osmolaridade do leite, porque toda vez que a gente adicionava algum tipo de suplemento, alterava a osmolaridade, certo? Então, primeira coisa que eu fiz, o que muda no leite da cadela no decorrer dessa lactação? Vamos lá. Esse trabalho está em inglês, tá? E a tabela ficou bem pequenininha, mas eu vou falar para vocês basicamente. Então, eles falam que as concentrações dos nutrientes da cadela mudam em torno de 3 a 5 dias. A gente tem alterações bruscas no leite, assim, alterações grandes no leite da cadela, tá? O leite da cadela começa com um colostro, aí depois das primeiras 24 horas se torna um leite maduro. No começo, esse leite, ele tem uma quantidade, uma relação de carboidrato, proteína e gordura, né, que não dá tanta diferença, tá certo? Mas aí a gente começa a ter uma queda, começa a cair carboidrato, aumentar a proteína e aumentar a gordura no leite da cadela, a partir da segunda, terceira semana de vida. A partir de 5 a 9 dias, de 7 a 14 dias, tá? Então, pera aí. No começo, o leite dela tem uma proteína de origem animal, tem uma quantidade até razoável de carboidrato, né? E uma quantidade boa de gordura, que todo mundo esquece da fonte de gordura no sucedâneo, né? E aí a gente começa a aumentar a gordura e proteína e diminuir o carboidrato. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou achar uma fonte de gordura adequada? Por quê? Muita gente usa óleo de girassol, óleo de coco. Vamos voltar pro carnívoro? Assim como ele precisa de proteína de origem animal, ele precisa de uma gordura de origem animal. Certo? Eu, muitas vezes, até passei para os alunos o creme de leite de caixinha. E aí eu fui estudar qual a quantidade de gordura que a gente tinha, né? É uma vergonha, gente. Esquece essa história de leite, creme de leite, de caixinha, de latinha. A quantidade de gordura que tem ali, porque o cão precisa, é irrisória. Ai, mas vai dar diarreia. Então, a gente que é humano, que é onívoro, realmente a gente come muita gordura, não passa mal. Cachorro, não. Ele é um carnívoro que tem uma capacidade fantástica de absorção, de metabolização da gordura e transformar isso em energia. Certo? Então, assim, não tenham medo de dar gordura de origem animal pro cachorro de vocês, porque ele é um cachorro. Tá? Então, eu precisava de uma fonte de gordura de origem animal para substituir isso daí e ir mudando isso daí no decorrer. E precisava de uma fonte de proteína. Aí entra aquela história do ovo, né? Aí entra uma outra coisa que não é nem tanto a questão financeira, tá? É a questão da rotina do dia a dia, que eu sei muito bem como é uma rotina de criador. Gente, tem coisa mais difícil do que você vai lá, ferve o leite, bota a gema e bate, e aí esse leite estraga, e aí você tem um monte de ninhada. Fala sério, eu ficava quase louca.
Primeiro que eu não gosto de cozinhar. E segundo, morria de medo de salmonela, né? Então, fervia aquele leite, me dava muito trabalho, aquele leite ajudava. Eu tinha pavor daquilo ali. Então, meu marido, que eu troquei a vida dele, que ele fazia educação física, era toda da academia, achou a solução, que é o que a gente testou, que a gente teve resultados excelentes, que eu vou postar para vocês hoje. Uma forma de aumentar essa proteína do leite. E aumentar essa proteína do leite, suprindo aqui, ó. Porque até os aminoácidos que o leite da cadela fornece mudam no decorrer da lactação, gente. Olha que incrível. O neonato, naquela primeira semana de vida, vocês já observaram que ele perde peso nos primeiros dias e ele não tem um crescimento muito exacerbado ali naqueles primeiros dias, não é? Então, ele não precisa de muita energia, de muita proteína, não é? Só que aí quando começa nos quinto, sétimo dia de vida, o que acontece com o neonato? Crescer, ganhar peso. Então o leite da cadela precisa fornecer uma fonte de proteína e gordura em boa quantidade, boa qualidade, para esse neonato crescer de forma adequada. Aqui a gente encontrou o pulo do gato de Sucedâneo. O porquê que os neonatos não cresciam, não desenvolviam, não ganhavam peso adequado com nenhuma outra forma. A natureza é inteligente. Ela trabalha de forma assim, não tem como explicar. Se a gente descobre como ela funciona, é só tentar adaptar para aquilo ali. E aí a gente consegue bons resultados. Entendeu? Então, assim, o leite da cadela muda esse fornecimento de aminoácidos. Aí eu fui procurar que aminoácido que ele precisava. Qual os aminoácidos que esse neonato precisa. Então, olha só. O nível de proteína bruta do leite da cadela é em torno de 25 a 33, tá? É um alimento altamente digestível, com alta quantidade energética. Ele é muito calórico, né? E ele tem uma quantidade enorme de gordura. Fonte de ácido graxo, solúvel, gordura de origem animal. Por que você está com medo de dar gordura de origem animal pro seu bicho? Para, gente. Tá? Então precisamos fornecer isso daí. Bom, eu sei o que o leite precisa ter e o que precisa mudar nas primeiras 2 semanas, não é? Tá. E o cálcio? Olha só, gente. O cálcio, se você for comparar a maior parte dos leites que a gente tem de mercado, essa relação que eu passei aqui para vocês anteriormente, a relação de cálcio-fósforo, ele é muito próximo do adequado, tá? Um pouquinho mais abaixo, não vai dar alteração no crescimento e no desenvolvimento dos seus pés. Se você aumentar ou mudar essa relação, você vai começar a ter problema. Conversa com o criador de cão de raça grande, ele dá cálcio afiliado. Acho que é osteocondrose que chama, não lembro o nome da doença que dá. A gente fica todo torto, gente. Não pode, não adiciona, não precisa, tá? Aí olha só, esse queridíssimo veterinário aqui, que escreveu um livrinho chamado NRC 2006, olha um livrinho bobo, sabe? Que dita tudo de nutrição de cães e gatos, todos os nutrientes possíveis, todas as... É fantástico. Se você veterinário nunca leu esse livro, procura. E eu consegui ler na internet. Olha, alguns capítulos, né? É fantástico. E ele tem um capítulo destinado a neonatos. Certo? Primeira coisa que a gente encontra. Nutrientes que o leite da cadela contém, comparados a sucedâneos comerciais. Ele comparou o leite das cadelas com sucedâneos comerciais. Tá certo? Bom, se vocês quiserem até mando, quem quiser eu mando esse material, esse postzinho de hoje aqui pra vocês poderem ler melhor aqui. Gente, os sucedâneos comerciais, e olha que não são brasileiros, são sucedâneos americanos e tudo mais, né? Ele fala, ó, deixa eu ver, Sbilac, que eu vejo que é um sucedâneo que eles usam muito lá, tá? Tem um líquido em pó, Naturale Pup líquido, um pó chamado Naturale C, Just Born Pup, e leite em pó, líquido em pó e leite de cabra, tá? Não tem como comparar, gente. Todos os nutrientes, diversos nutrientes da cadela sempre tem uma diferença gritante, tá? Minerais, cálcio, fósforo, gordura, tudo, tá? Então assim, leite em pó, sucedâneo, até hoje eu não encontrei um que tivesse uma fórmula adequada. Aí vem essa fórmula. Essa fórmula aqui, primeiro a publicar, foi um rapazinho que escreveu esse livro aí. E no próprio livro dele ele fala que é uma fórmula de emergência e não deve ser usada de forma contínua. Ela não é adequada. Certo? Isso foi em 1900 bolinha. Tá? Esse rapazinho veterinário aí, foi esse. Eu usei e até indiquei no começo, nos primeiros cursos, porque era o que a gente tinha. Tá? Era essa fórmula que é
apesar que o glicopan acadêmico você até falava no curso, eu não uso, tá? Mas eu usava essa formulazinha aí do ninho com creme de leite de latinha e era o que tinha, tá? Melhorou quadros como diarreia e tudo mais nos meus filhotes. Mas crescer não adianta. Os filhotes não tinham desenvolvimento adequado nunca. E diarreia no desmame era batata, tá? Sem contar em diversas outras questões, tá? Bom, esse bonito aqui também, esse senhor, ele pegou 3 receitas caseiras e comparou com o leite da cadela, certo? Ó, ele comparou com ovo, leite vegetal, minerais, ele fez 3 comparações. Nenhuma se adequou ao leite da cadela. Oh, então no slide que mudar. Tá aqui atrás. Tá? Esse é um trabalho que eu encontrei de 2018. Ó. É um trabalho... Tem os abrigos americanos, eles fazem treinamento para voluntário que queira ajudar eles a cuidarem de filhotes nos abrigos, sabe? E aí a gente consegue muito material bem legal na internet sobre isso. E esse é um material de lá. Olha como chama essa receita. Filhotes órfãos. Receita de substituto de leite de emergência. Para uso temporário apenas. Entenderam? Não sou eu que estou falando, são eles. Essa fórmula não é adequada. Ela até pode dar menos diarreia, mas os filhotes não vão se desenvolver. Não vão ter simbiose intestinal. A maior parte deles não vai ter alteração quando está mamando. Eles vão ter alteração no desmame, eles vão ter alteração dessa questão gastrointestinal, dessa saúde intestinal, dessa imunidade que vai ficar totalmente comprometida. Tá certo? Então, assim, quando a gente é criador, porque eu sempre falei, meu curso era... muita parte da minha está escrito isso daí. Capacitando o criador, profissionalizando a criação. Quando a gente é um profissional, a gente sempre tem que querer buscar o melhor. E para isso, a gente tem que entender o que a gente faz. A gente tem que saber o que a gente faz. A gente não pode só fazer porque todo mundo faz assim. Não é a indústria que a gente só vai encaixando o parafusinho. Não é? E a gente está lidando com vidas. Quando eu comecei a criar, era uma vergonha. Eu nem sabia o que era pedigree. Só isso. Muito menos essas coisas. Nós, criadores, não temos uma formação, nada, certo? E a gente sempre começa assim, sem saber onde, literalmente, a gente está se metendo. E tudo bem. O grande problema é a gente ir na onda e não sair desse casulo e não querer melhorar. Você cria vidas, você gera vidas. E aí, esse animal que não tem essa saúde intestinal e imunidade, ele vai até se entregue. A gente entrega sempre com 60, 70, 80 dias, né? Até saudável. Um pouquinho menor e tal. Mas esse comprometimento, muitas vezes, vai pro resto da vida dele. Vai alterar até questão familiar. Porque gasta, porque o cachorro tá sempre com diarreia. Entenderam? Então é nossa responsabilidade. Então, pense. Não tô falando que vocês são obrigados a usar essa fórmula. Mas eu tô dando aqui conhecimento suficiente para vocês de pegar, dar uma lida no que vocês têm na região de vocês e adaptar um sucedâneo adequado para o neonato de vocês. Entenderam? É isso que eu quero dos meus alunos e é isso que eu faço no meu curso. Eu ensino para vocês os princípios, o porquê das coisas, para que você tenha autonomia de regular tudo isso. Porque muitas vezes eu vou te indicar certo produto que não vai ter aí. E aí? E isso é uma das coisas que nesse sucedâneo ainda me aperta. Tá? Vocês vão entender por quê. Então, bora lá. A gente sabe que a leite da cadela precisa e tudo mais. Eu fiz essa fórmula. Tá certo? E aí, o grande segredo da primeira fase é bem simples. Primeira coisa, eu não consegui adaptar outros tipos de leite que não fosse esse leite ninho. E vamos lá, não é só o leite ninho. O leite ninho ele é suplementado com algumas vitaminas e tudo mais. Ele tem a composição mais próxima de vitamina do leite da cadela, tá? Aí, a maior parte das vezes, o que acontece? Dá o problema lá, sábado de madrugada, domingo, sai correndo que nem doido pra achar o leite. Não acha. A gente, como criador, a gente tem que ter na mente uma coisa. Eu falo que eu errei muito isso. E eu não vou errar mais. Certo?
Por que eu tô fazendo todas essas fichas, esse material? Para poder ter tudo preparado. Quando você vai ter uma ninhada, já compra o leite antes. Por mais que não seja comum na sua raça, não seja comum nas... Você não sabe nas ninhadas. Você tem que estar preparado. A nata congela. Vai para cima, São Paulo, Nordeste, é difícil achar nata. Mas acha. Você não vai achar no sábado à noite que o filhote estiver lá morrendo. Mas 2 semanas antes da cadela parir, começa a ir nos mercados, começa a rodar, vai lá e procura a nata. Certo? A nata, não sei se vocês já viram, ela é um creme de leite onde a gente tem um teor de gordura, eu não lembro, acho que eu não coloquei aqui, muito superior. Acho que era 58%, 55%, eu não lembro a porcentagem. Tá? É uma quantidade de gordura muito maior que o da... Então, assim, creme de leite de caixinha ou de latinha, esquece, não tem gordura. Você pode colocar litros de creme de leite. E aí, se a gente aumenta a quantidade de creme de leite, muda a osmolaridade, lasca tudo. Tá certo? Então, assim, eu achei 2 possibilidades. A melhor é a nata, tá? A nata, ela tem uma quantidade de gordura muito grande, né? Então, a quantidade que a gente coloca é pequena, então não altera essa composição do leite. Então, eu coloco 150 ml de leite ninho e 1 colher de sopa de nata. Ai, é muito? É muito. É muito pra gente. Se a gente for comer 1 colher de nata, chega embargada de gordura, tá? Mas o cachorro, ele é um carnívoro. Pode dar tranquilo, tá? Só que assim, o cocô dele sai engordurado. O meu filho fica parecendo cebado, sabe? O cocôzinho sai engordurado, a bumbum dele, eles ficam tudo cebadinho. Mas assim, ó, ainda na ninhada da Blue que eu postei, a primeira ninhada que eu usei essa fórmula, eu postei muita foto do cocô dele, gente. Era lindo os cocôzinhos, eu nunca vi um cocô de ninhada tão lindo, tá? Então assim, pode colocar nessa quantidade. Não vai dar diarreia nos neonatos de vocês, tá? Aí, nata, se você não achar, a única coisa que dá pra substituir, um pouco mais próxima, é o creme de leite fresco, que é um creme de leite que a gente usa pra fazer chantilly. Mas eu não gosto de falar isso, porque já teve trato de aluno comprar aquele chantilly de bater, sabe? Que é chantilly que é gordura vegetal. Não pode, tá? Aonde você vai achar o creme de leite fresco? Sabe a geladeira do supermercado onde fica a manteiga, essas coisas? Lá vai ter o creme de leite fresco e a nata, tá? Tenta achar a nata. Se achar a nata, congela. Gente, aqui no sul é tão maravilhoso que eu acho nata zero lactose. Em qualquer boteco, tá? Mas assim, não precisa ser nata zero lactose, tá? Tem que ser nata, por causa da gordura. Achou? Congela. Ela fica até 6 meses congelada, tá? Faz estoque, se precisa. Então, nata. Não achou? Creme de leite fresco. Aí teve um que falei isso da nata. Aí ele começou a usar esse e falou, tá dando diarreia dos cachorros. Falei, não, vamos descobrir o que tá acontecendo. Manda foto pra mim das coisas que você comprou. Aí ele mandou, eu falei, que é esse iogurte aí? Ele falou, não, você mandou comprar. Eu falei, não, eu mandei você comprar creme de leite fresco, que não tá achando nada. Você comprou iogurte. Ah. Então assim, não é iogurte, pelo amor de Deus. Tá? Eu falo, gente, mas isso aí, eu, por exemplo, sou uma banana no negócio de cozinha, tá? Quem em casa é meu marido e minha sogra, graças a Deus. Porque eu não sei, tá? Essas coisas desse sedane, quem me ajudou muito a encontrar isso daí foi o Júnior, que é ele que gosta de cozinhar, tá certo? Então eu tô passando esses pontos pra vocês, contando essas coisas que aconteceram, para vocês estarem bem cientes do que, se vocês forem alterar, vocês têm que procurar alguma coisa que seja uma gordura de origem animal, numa quantidade de gordura que o produto tem que ter acima de 50% de gordura. Tá? Se não me engano, a nota é 55%. E a de caixinha é 15%, 17%. Tem como? Não tem como usar, gente. Tá certo? Então, assim, ó, do primeiro, quer dizer, pós 24 horas de vida, né? Até 5 dias de vida, você vai usar nata e creme de leite fresco, 1 colher de sopa para 150 ml de leite. Leite ninho. Mas não é só o ninho, né? Olha só. Primeira coisa, leite em pó ninho. Eu tentei até um não, tá? Eu matei um filhote com não. Não deu certo. Não deu certo, gente. Eu testei diversas formas por causa da questão da osmolaridade, tá? Então, assim, leite ninho em pó ou qualquer outro leite em pó, não tenta. Toda vez que eu usei deu problema sério, tá? Então, tem que ser o leite de caixinha. 0 lactose, tá? Para diminuir o carboidrato. Não é porque a lactose causa alergia, é o carboidrato, gente. Bom, aí tem o leite ninho,
que é o levinho e o integral, tá? O dia que eu descobri isso, meu Deus do céu. E eu descobri que eu comprei uma caixa de leite ninho levinho, o leite era ralo. Gente, não adianta comprar o leite ninho que tem essa faixinha azul que tá escrito levinho, porque ele não tem gordura. E aí já dá alteração na fórmula, tá? Então, leite ninho de caixinha integral, zero lactose. Se não achar de jeito nenhum leite ninho zero lactose, você vai usar o leite zero lactose que tiver no mercado. Mas os nutrientes dão certas alterações, tá? Quando for assim, se for meu aluno do curso, a gente vai tentar adaptar, tá? Bom, isso daí nos primeiros 5 dias é suficiente. Mas o que eu expliquei pra vocês? Que a gente precisa aumentar a proteína e a gente precisa aumentar a gordura, não é? Aí entra a história da gema. Todo mundo usa gema. Mas, além de ser algo difícil pra rotina e tudo mais, eu não gostava, porque tinha medo da salmonela e tudo mais. Meu digníssimo esposo, e aí, a gente sabendo os aminoácidos, meu digníssimo esposo achou a solução. A albumina em pó. Ela fornece os aminoácidos certinhos que a cadela precisa. Mas foi feito para isso. Tá certo? Não faz sujeira, não precisa no fogo, não dá salmonela. É maravilhoso. Só que tem uma coisa que eu vou deixar bem claro para vocês. Isso é produto humano, certo? Existem albuminas que são adoçadas e que são com sabor. Essas albuminas têm xilitol na composição, que mata cachorro. Cachorro se intoxica. Então, quando forem comprar a albumina, comprem a albumina que não tem adoçante nem sabor, por favor. Depois não vai falar que a Mariana matou os cachorros de vocês. Tá certo? Então, eu estou falando assim, ó, bem claro. A albumina tem que olhar na fórmula. Não pode ter nenhum tipo de adoçante e nem saborizante, tá certo? Aí, dos 5 até os 10 dias, você vai usar 150 ml de leite ninho, de uma. Se você vê que os filhotes não estão ganhando tanto preço, você pode aumentar até 2 colheres de nata, certo? E 10 gramas de albumina. Vai pegar essa albumina, 10 graminhas. É difícil misturar no leite, tá? A gente usava um mixerzinho bem pequenininho, tá? O leite tem que estar quente, frio, não mistura esse troço, tá? E aí, cada vez que ia fazer uma madeira, misturava a albumina lá e dava pros filhotinhos, tá? Não entupia o bico da madeira, quando a gente fazia com o mixerzinho assim, bem certinho, não entupia o bico da madeira. E o bico da madeira que eu usava era bem pequenininha, daquela da A20, tá? Então, assim, é chatinho de fazer ali nessa hora, mas garanto pra você, é muito menos chato de fazer do que o leite fervendo e a gema de ovo e tudo mais, certo? Então, assim, a albumina foi um dos grandes pulos do gato para essa forma, tá? E aí, a partir dos 10º dia de vida, a gente tem outras mudanças, que aí o filhotinho, ele tá num crescimento exponencial, ele aumenta mais ainda o seu crescimento, e ele também começa a ter uma demanda maior de nutrientes. E aí, a gente foi um perrengue também pra gente adaptar isso aí. Mas aí, tanto nos e-books quanto nos cursos, eu passo as outras 2 fases, tá? Olha, gente, eu vou ser bem sincero. Eu não estaria passando nem para os meus alunos, nem para vocês dessa forma, se a gente não tivesse testado nos nossos, visto o resultado, adaptado e tudo mais. Eu afirmo com maior orgulho, com maior segurança para vocês. Usem essa forma. Vocês vão ter resultados muito melhores do que qualquer outra forma que vocês usarem. Certo? Ah, mas nunca vai dar problema? Olha, a gente não cria ursinho de pelúcia. A gente cria cachorro, vida. Uma hora ou outra vai ter animal que não se adapta. Certo? Isso é normal com qualquer ser vivo. Né? E aí entra esse joguete da gente saber o que é e como resolver e ir adaptando. Tá certo? Então, assim, quem teve alguma alteração na fórmula, teve alguma alteração em filhote, entre em contato. Eu oriento, eu ajudo vocês. A gente tem que achar uma adaptação, tá? Então, assim, uma hora ou outra vai acontecer. Mas eu garanto pra vocês que vai ser um resultado muito superior a qualquer outra fórmula que vocês já usaram. Falo com muito orgulho, tá? Essa fórmula, a gente conseguiu a patente agora e ela vai ser minha tese de doutorado. Porque assim, eu não me conformo de ter que estar aqui passando que é o leite tal, creme de leite tal e a albumina assim, sabe? E eu quero uma fórmula que a gente consiga adaptar os produtos, sabe?
Não para tornar comercial, mas para adaptar de forma mais genérica, entendeu? Para ficar fácil de todo mundo achar, estando no Oiapoque ou no Chuí. Porque esse é o problema do criador. É que nem indicar ração. Ah, eu indico tal ração. Mas, às vezes, pra mim, é fácil achar tal ração aqui, mas ali a 100 quilômetros não. Então, eu não gosto de passar nome por causa disso. E essa fórmula, o que tá me incomodando é isso daí. Eu tenho que passar esses nomes, tá? Mas foi porque, realmente, todas essas questões, a gente tentou muita coisa e a gente não conseguiu adaptar. Desse jeito, o resultado vai ser excelente, garanto pra vocês. Tá? E outro segredinho, assim. Toda vez que você for usar essa fórmula, por exemplo, os filhotes tiveram problema na lactação com 7 dias de vida. Não começa na segunda, terceira fase. Começa sempre na primeira fase para adaptação do neonato, tá? E aí, ao invés de passar para frente a cada 5 dias, então o neonato estava com 7 dias e a mãe parou de lactar. Então você vai começar a fórmula da fase 1, só que em vez de esperar 5 dias, dá 2 dias. Aí, 2 dias passa para a próxima fase. Certo? Até chegar na fase do leite, que é a idade que ele tá. Então nunca começa de fase à frente, sempre começa na fase 1, só que vai encurtando o período, tá? Se der alguma alteração intestinal, opa, tô na terceira fase de alteração intestinal no filhote tal. Volta uma fase. Entendeu? Então, por exemplo, tô na fase 3. Teve um filhotinho lá marronzinho que deu diarreia. Opa, tem um filhotinho marronzinho, eu vou tirar os outros ingredientes, vou ficar só com o leite, a albumina e a nata. Entendeu? Por isso que essa fórmula, eu tenho resultados tão bons com ela, porque a gente vai manipulando desse jeito e a gente consegue adaptar para cada filhote individualmente. Então assim, gente, eu vou ser bem sincera. O que eu mais queria nessa aula hoje era isso. Era que vocês entendessem o porquê que quando eu falo dessa fórmula, eu falo que ela vai ter resultados melhores do que qualquer outra que vocês usarem. Eu queria mostrar para vocês, que vocês entendessem como a gente desenvolveu, certo? E qual a diferença da composição, tá? Então, assim, é muito legal usar essa fórmula. E aí, como que você vai saber se teve resultado ou não? Nas avaliações, que é a última dica que eu vou dar para vocês de neonato hoje. Gente, não falei para vocês que o neonato tem que ser avaliado diariamente? O peso é só um dos parâmetros, tá? Então, você tem que criar uma rotina, por mais que esses filhotes estejam mamando na mãe. Quando tá mamando na mãe, o que eu falo? Você vai pegar esses filhotes, vai separar da mãe, uns 15 minutinhos, da meia hora, e aí você vai fazer as avaliações, tá? Então, você vai pesar, você vai ver, não dá pra contar batimento cardíaco respiratório, mas você vai avaliar se a respiração tá normal ou não, porque a gente avalia o movimento respiratório, também ensino isso no curso, tá? Você vai avaliar os reflexos, então, principalmente o reflexo de sucção é o que eu indico avaliar diariamente, tá? Tem alguns outros reflexos que eu ensino a avaliar, mas não são tão importantes. Mas o reflexo de sucção e de estímulo do focinho tem que ser avaliado todo dia se o filhote está com a mãe e se está na mamadeira toda vez que você for alimentar. Estímulo do focinho, né? E a sucção. Termotropismo, que reflexo é esse? Não falei que quando tá com a mãe a gente separa? Você vai separar esse filhote da mãe, aí você vai deixar aquela linhadinha lá. Quando você for ver, você vai pegar um filhote e vai colocar longe dos irmãos. Ele tem que voltar para perto dos irmãos. Isso é um reflexo que ele busca a fonte de calor. Isso é muito importante para saber se o neonato está ativo ou não. Olha que coisa boba. Faz isso um filhote por outro. Tira. Aí você vai anotar ali na fichinha. Positivo. Tá? Esse reflexo pode ser tão banal, mas é um dos primeiros sinais que esse filhote está com alteração. Então você vai parar de pegar neonato doente já quase em coma ali na coisa. Você vai começar a ver as alterações no neonato nesses detalhezinhos. Então você vai pegar um problema precoce e vai resolver com muito mais eficiência. Então, não é que fazendo curso ou fazendo essas coisas, você não vai ter problema. Você vai ter problema. A gente lida com vidas. Mas você vai conseguir identificar esses problemas de forma muito mais precoce. E aí você consegue resolver. Então, você não vai ter uma síndrome da morte triste. Você vai ter da vida. Você vai pegar ela bem cedinho. Você vai conseguir resolver com o pé nas costas. E eu sempre falo para todo mundo, quando fazem consultoria, ou quando é um neonato, não desiste. Porque às vezes a gente pega um neonato e ele tá tão mal que ele tá assim, praticamente em coma, né? E aí, será que vale a pena tentar? Vale. Eu falo por experiência própria.
Muitas vezes a gente pega aquele neonato praticamente em coma na nossa mão e a gente tomando a atitude correta ali, ele vive. Eu já vi muito neonato assim voltar, sobreviver. E às vezes pegar um neonato que estava mais ou menos em 1 hora morrer. Tá? Então assim, neonato, enquanto tá vivo, tente. Mas não é tentar qualquer coisa, é tentar o que é correto. Tá certo? Isso também é uma coisa muito importante que eu ensino no curso. Eu já tive lá falando sobre isso. Não é tentar qualquer coisa. Pelo amor de Deus. A pior coisa é pegar um neonato fraquinho desse e tacar-lhe a sonda. Não pode. Mata ele. Acaba de matar. Tá? Então assim, tem que tentar. Por isso que a gente tem que estar preparado para todo problema e saber o que tá fazendo. Tá? E eu perdi muito neonato por não saber o que tava fazendo, gente. E aí, um dia eu tava com um neonato muito mal. Eu cheguei pra um colega meu veterinário e falei assim, cara, me ajuda, o que eu faço? Ele falou, não tem o que fazer. Eu falei, quê? Eu odeio isso, né? Eu falei, não, isso não. Foi onde eu fiz meu primeiro curso de neonato e comecei a estudar feito uma louca sobre isso daí. Tá? Sempre tem o que fazer. Se não tem, a gente vai ter que achar o que fazer. Tem que achar alguma coisa. Certo? Não desista nunca. Nunca, nunca de um neonato. Você pode se surpreender. Bom, além disso, avaliar fezes e urina. Vai deixar longe da mãe, vai lá estimular esse neonato a fazer xixi e cocô. Porque muitas vezes o neonato tá com diarreia, mas a mãe lambe e a gente não vê. Então você precisa avaliar o cocô desse neonato todo dia. Ele tem que ser de um tom de marrom para amarelo, tá? Ele não precisa ter forma, mas ele tem que ser um cocô durinho, tá? Ele não pode ser um cocô pastoso para líquido, tá? Ele tem que ser um cocô de pastoso para forma. Tem que ter pelo menos um formatinho ali, né? Aquele formatinho de cocô normalzinho, bonitinho, tem que ser brilhoso. Não pode ser um cocô que você olha, é um cocô seco. Nem. A gente adora quando o cachorro da gente faz cocô que nem sujução, né? Vocês nunca pensaram nisso? Coitado do bicho, né? Imagina se fosse tu fazendo um cocô que nem sujução. Você tá ressecado pra caramba, né? O filhote não pode, o cocô dele tem que ter o brilhinho, assim, tem que ter uma luminosidade que indica que ele tá bem hidratado, tá bom? O adulto é outra história, tá? Mas assim, o correto também não era eles fazerem cocô tão seco. A gente gosta por facilitar a limpeza, tá? Mas normalmente eles estão meio ressecadinhos, tá? Além disso, olhar sempre assaduras, tá? Assadura no ânus do filhote e na boca da mãe é sinal de diarreia, principalmente por síndrome do leite tóxico, tá? Então assim, eu já tive cadela minha que eu não via a assadura no ânus dos filhotes, mas a boca da cadela tava toda assada, porque o cocô tava ácido. Tá? Então, assaduras, tanto no ânus dos filhotes, todo dia avalia, e a boca. O reflexo magno e extensão de pescoço, são outros 2 reflexos neurológicos que a gente avalia, tá? Tenha isso anotado, todos os filhotes, todo dia, até os 21 dias de vida. Gente, parece chato, mas vai mudar. Vocês não têm noção. Muda. Eu, totalmente desorganizada, TDAH terrível, tá? Quando comecei a anotar no papelzinho, fez uma diferença tremenda na sobrevivência dos meus neonatos. Os últimos, então, que eu anotei na ficha e peguei esse gráfico maravilhoso, que eu amo ele, eu comecei a ver quem cresce, quem não cresce. Eu uso até esse gráfico depois para trabalho em genética, tá? Esse gráficozinho aqui é para avaliar os neonatos de 0 a 21 dias. Depois, no site do Altam, tem gráfico para cachorro de tamanho diferente até os 6 meses, tá? Façam. Gol de criança, gente. A gente consegue ter uma previsão de tamanho dos cachorros, tá? A gente consegue acompanhar se esses neonatos estão crescendo de forma adequada. E aí aqui fica a minha deixa sobre tudo isso. Se você tentar usar meu sucedâneo, usa o meu sucedâneo, faz esse gráfico de crescimento nos seus filhotes e usa em outros filhotes da mesma raça, do mesmo tamanho, o outro sucedâneo que você costuma usar. Essa vai ser a resposta. É isso que vai te mostrar a diferença que vai dar nos seus filhotes. Não adianta eu vir aqui só falar, mas vai explicar tudo. A gente, muitas vezes, eu sou também assim, tem que ver a coisa. E a única forma que você vai conseguir ver a diferença que dá é através desse gráficozinho de crescimento. Porque muitas vezes os filhotes não têm diarreia, não têm alteração nos dias que eles estão mamando. Mas aqui, esse não esconde. Esse dá a diferença. Então, se você quer testar o sucedâneo, faz isso. Pega esse gráficozinho, uma ninhada que for com sucedâneo normal e outra com sucedâneo. E aí, depois não esquece de comentar aqui nos meus comentários, na minha rede, o resultado.
eu garanto que vocês vão ter resultados muito bons. E caso tenha alguma alteração, estou à disposição para ajudar vocês nessa questão das duas fases da fórmula. Se você tiver interesse em aprender as outras duas fases, eu tenho à disposição no e-book e no curso online, tá? Então, o curso online é a fase 1, onde você vai ter... Eu vou fazer outro vídeo depois falando sobre isso. Do bem-estar até neonatos, tá certo? E o e-book é o e-book de neonato, e esse e-book que eu postei ontem, que é o e-book geral, também tem a fórmula, tá? Então, esses dois e-books têm a fórmula de neonato. Os e-books têm o valor de R$120 e são vendidos separados, mas agora eu incluí os e-books nos cursos, tá bom? Então, você comprando os cursos online, você vai ter esses e-books inclusos, tá certo? Então, quem tiver interesse em adquirir esse conhecimento técnico e ser profissional, se tornar um profissional na criação de cães. Porque eu acho que o que falta é isso hoje na criação. A gente começa a ser... Porque qual a diferença de uma pessoa que é profissional ou não? Primeiro, conhecimento teórico e prático, junto. Não adianta ter só conhecimento teórico. E depois, ter um código de ética e um código de prática como profissional. E aí vocês me dizem, a gente como criador tem? A gente não tem conhecimento técnico quando a gente vai começar. A gente adquire conhecimento prático na garra, sofrendo, certo? E código de ética e de prática? Pois é. Nos cursos agora, eu estou implementando um código de prática e de ética para você, assim, eu entrego material, né? Montei um código de ética e de prática que, assim, ao meu ver, né? Esse é, na minha criação, que eu acompanho, seria o adequado. Mas são detalhes, assim, são coisas tão banais às vezes, sabe? Mas que fazem toda a diferença, né? Então, um código de ética e de prática e você ter conhecimento técnico e a prática. Una tudo isso e você vai ser profissional. Esse é o meu objetivo. É capacitar o criador para ele ser um profissional na criação de cães. Porque hobby a gente faz quando a gente tem um tempo livre. Segunda profissão é meio descaso, né? Os cães, eles precisam da gente 7 dias da semana, 24 horas, 365 dias do ano. Ou vai dizer que no Natal você deixou seus cachorros aí e foi viajar. Eles precisam de você todo dia, né? E aí, por amor, se fosse por amor, a gente não vendia. A gente precisa do retorno financeiro para a manutenção dos próprios animais. Então vamos ser realistas. A gente precisa ser profissional. Aí sim a gente vai fazer diferença para nós, para os nossos animais e para a sociedade. Então esse é o meu objetivo. Trazer conhecimento técnico para tornar vocês profissionais. Certo? E eu ainda tenho muita coisa para aprender. Se Deus quiser, nesses próximos 5 a 7 anos aí, que eu estou retomando minha criação, eu vou aprender muito. Você pode ter certeza que eu vou estar aqui desse jeito, ó, dando uma aula para vocês dos perrengues que eu passei. Porque eu conto, mas eu não consigo ficar quieto. Porque todas as vezes que eu precisei que alguém me contou o que passou, aquilo me ajudou tanto. Então, assim, eu conto para vocês o que eu fiz de errado, como eu corrigi, para vocês verem que todos nós somos humanos. A gente erra, mas a gente consegue consertar. Tá certo? Então não tenha vergonha de errar. E eu vou estar aqui botando minha cara a tapa, contando meus erros, contando que deu certo e que não deu, tá? Para que vocês não tenham que passar por esse mesmo trilho de pedras que eu passei. Pelo menos essas pedras a gente consegue desviar. Tá certo? Então, um abraço, gente. Obrigado pela paciência de assistir essa aula longa, mas eu espero que essa aula tenha trazido conhecimento para vocês, para melhorar esses cuidados e a saúde desses neonatos que vocês têm aí. Porque isso daí vai alterar, não só agora, vai alterar a vida inteira desses cachorrinhos. Tá certo? Um abraço, bom final de semana para todo mundo e até a próxima.